O retrato do crescimento da renda e da movimentação entre classes econômicas no meio rural e as mudanças sociais, principalmente em relação ao surgimento de uma nova classe média no Brasil. Esses são os temas de 2 livros que foram lançados pelo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Neri. E é exatamente com o presidente do IPEA que a gente vai conversar agora para entender melhor esse assunto, né? Bom dia, Marcelo Neri. É prazer tê-lo aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia. Bom dia. Bom, ontem mesmo foi lançado mais uma pesquisa, né, do IBGE que também trata um pouco de classe média. Na verdade, trata de desigualdade, mas que tem tudo a ver com essa questão da ascensão da classe média, né? Essa pesquisa do IBGE mostrou que está diminuindo a desigualdade de renda no Brasil. E esses 2 livros que o senhor lançou, o que eles tratam especificamente? Por que o senhor se sentiu motivado a escrevê-los? Pela natureza da transformação brasileira dos últimos 10 anos, com destaque à redução de desigualdade, mas desde do fim da eleição de 2003 conjugada com crescimento. Essa combinação é o verdadeiro motor do surgimento dessa nova classe média, não só de diminuição de pobreza e de pessoas vulneráveis, mas de surgimento dessa nova classe média. Talvez o grande símbolo dela seja a carteira de trabalho. A multiplicação das carteiras de trabalho. Então, essas são as principais transformações. No segundo livro, que foi lançado ontem, da superação de pobreza e nova classe média no campo, a gente dá um recorte para a área rural, porque é uma das áreas onde a renda tem aumentado mais, mas com as suas especificidades, em particular a importância no campo de programas de transferência de renda governamentais. Agora, presidente Marcelo Neri, como diferenciar e quais os principais pontos da nova classe média do campo e a nova classe média, no caso, urbana? Quer dizer, em primeiro lugar, a renda no campo está crescendo mais, mas não é por conta do PIB rural, do PIB agropecuário, do chamado agribusiness, movido ao agribusiness, mas muito mais por transferências de renda. No campo não há um aumento, até uma redução do emprego, e na totalidade do país o emprego aumenta, então há uma diferença sobre a natureza da mudança de renda. A desigualdade no campo cai mais, mas é muito mais movido a essas transferências públicas. Então é preciso pensar em políticas que garantam a sustentabilidade dessa bela ascensão social ocorrida. E nas cidades, esse aumento de renda ele foi ocasionado pelo quê? O principal fator é o fator educação, no campo em particular, mas no Brasil em geral. Esse aumento da educação garantiu retornos do mercado de trabalho através de salários maiores, geração de emprego. Então eu diria que esse foi um grande fator. Outro fator, como eu disse, são os programas governamentais de transferência de renda. No que tange a classe média, são mais ligados à aposentadoria e menos Bolsa Família. Eu acho que a própria situação econômica geral, mas mesmo durante a crise recente, essa classe média ela continuou avançando, tanto no Brasil como nas áreas rurais. Marcelo Neri, presidente do IPEA, que escreveu 2 livros a respeito de classe média, lançados recentemente, um inclusive foi ontem, sobre a classe rural. Agora, Marcelo Neri, muito desses critérios usados para definir classe média, principalmente agora nos últimos anos, em que se diz que a classe média está crescendo no Brasil, que está aumentando a renda, estão sendo criticados, né, esses critérios. Qual é o critério que o senhor está usando para definir classe média? Qual é a renda? Perfeito. É uma renda familiar de cerca de R$ 1.750 até R$ 7.400. Ela foi gerada a partir da divisão da sociedade em 3 grupos
de forma que esses grupos fossem os mais homogêneos dentro de si. É preciso dizer que não é uma classe média americana ou europeia que habita o imaginário da população, não só no Brasil, mas em outros lugares, mas é uma classe média brasileira e, como o livro mostra, é uma classe média mundial, porque, na verdade, a distribuição de renda brasileira é muito parecida com a distribuição de renda do mundo. Então, ela figura nessa faixa, mas se, vamos dizer, usássemos critérios mais altos de classe, digamos, renda acima de R$6.000 ou R$7.000, essa classe média teria crescido até mais, a taxa de crescimento, não o número de pessoas, mas a taxa de crescimento, e daqui para frente, as nossas projeções é que, por exemplo, a classe AB, que seria, vamos dizer, uma classe média tradicional, ela deve crescer nos próximos 3 anos 29%, e a classe C, que a gente denomina nova classe média, ela vai crescer 11%. Então, na verdade... Então, dentro desse conceito de classe média, existem subdivisões, né? O senhor falou 3 subdivisões. Existem, vamos dizer, a gente trabalha com 5 classes, A, B, C, D, E, com as suas subdivisões, inclusive, mas o ponto é que, apesar da redução da desigualdade, como ela vem conjugada com o crescimento, as classes mais altas, à medida que esse processo continua, elas vão começar a ter taxas de crescimento cada vez maiores, o que eu acho que é bastante positivo para o país. Marcelo Neri, só para a gente encerrar, então, que a gente está com o tempo meio corrido hoje, porque daqui a pouquinho vai ter sessão extraordinária aqui na Câmara dos Deputados, o senhor fez, então, esse retrato e, obviamente, esses números indicam uma tendência ou um certo cuidado que o país deve ter para aplicar algumas políticas públicas, algumas ações, até para evitar o aumento de desigualdade e encerrar com esses bolsões de pobreza que o Brasil continua tendo. Quais são as tendências e quais são os principais setores que o senhor aponta nos livros em que devem ter mais atenção, digamos assim, do Estado? Eu acho que são políticas, quer dizer, eu acho que nos últimos anos a gente deu muitos pobres aos mercados, no sentido que ajudou a manter as rodas da economia girando, essa ascensão mesmo, com um boom de consumo, ajudou a manter a economia girando. Eu acho que falta dar mais Estado e mercados aos pobres e a essa nova classe média, através de educação de qualidade, que é o principal passaporte do mercado de trabalho, incluindo educação profissional, programas de microcrédito, como o Crescer, que foi lançado ano passado, programas ligados ao empreendedorismo, está em discussão na Câmara a criação de uma secretaria de pequena empresa. Eu acho que são ações que empoderam e possibilitam as pessoas a trilharem na geração de renda, no mercado de trabalho e seguirem com as suas próprias pernas. Quem estiver interessado em ter acesso a esses 2 livros, o Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo, e a Nova Classe Média, o Lado Brilhante da Base da Pirâmide, como é que faz para ter acesso a esses livros? O primeiro deles foi lançado pela editora Saraiva, então é só acessar o site da Saraiva. E o segundo, ele está no site do NEAD, é só buscar na internet, NEAD Classe Média, no Google, que encontra esse segundo livro. Inclusive, ele é gratuito, ele pode ser baixado diretamente na internet. Legal. Tá aí a dica, né? Conteúdo gratuito. Bom, muito obrigada, viu, Marcelo Neri, o presidente do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligada ao governo federal, né? Então eu acredito também que esses números devem ser usados para orientar políticas públicas governamentais. É isso, Marcelo? Essa é a expectativa. Tá certo, então muito obrigada. Bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista aqui na Rádio Câmara. Eu que agradeço.